Bom dia! Hoje eu vou apresentar para vocês as soluções em geradores de gás da Peak Scientific. A linha de geradores Precision Series foi especialmente desenvolvida para equipamentos de cromatografia gasosa, fornecendo sistemas de hidrogênio, nitrogênio e ar zero ultra puros, que podem ser utilizados como gás de arraste e gás de detectores em GC. Uma vez instalados, esses geradores deixam a rotina do laboratório muito mais prática, segura e eficiente, sendo possível, inclusive, aumentar a produtividade analítica no laboratório. Para aqueles que ainda não conhecem a Peak Scientific, nós somos uma empresa escocesa e estamos há mais de 20 anos no mercado, fornecendo geradores de gás para aplicações em cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, cromatografia gasosa, evaporadores de amostra, equipamentos de análise térmica e outras aplicações no laboratório que precisam de gás para o seu funcionamento. Ainda que vocês não conheçam a linha Precision Series, porém possuam no laboratório um sistema de LC-MS, eu garanto que vocês já trabalham com um gerador da PIC, pois a gente tem parceria global com os principais fabricantes de equipamentos de instrumentação analítica do mercado. Só essa parceria com os fabricantes de equipamentos de instrumentação analítica já mostra a qualidade dos geradores, mas ainda assim a PIC se diferencia de outras empresas e marcas existentes no mercado, não só por fornecer um equipamento de qualidade que atenda à demanda da aplicação analítica, mas também por se preocupar em fazer todo um trabalho de pré-venda especificando o gerador que melhor atenda ao requerimento da aplicação, sem ter um sistema que vai estar superestimado ou então subestimado e não vai atender a toda a demanda necessária. Além disso, nós somos conhecidos por nosso serviço de pós-venda, com equipe técnica treinada e certificada por nossa matriz na Escócia e estoque de peças local para fazer manutenção nas mais de 1.700 unidades que temos hoje em dia instaladas em território nacional. Nossos geradores podem ser utilizados em diferentes mercados e em diferentes aplicações, seja em equipamentos de LC-MS, cromatografia gasosa, detectores de light scattering, evaporadores de amostra, entre outras tantas aplicações. E para verificar em nosso portfólio de produtos qual o gerador que melhor atenderia aos requerimentos da aplicação, a gente sempre precisa conhecer qual é o gás que vai ser utilizado, né? O fluxo, a pureza e a pressão de entrada necessária no sistema. Essas são informações indispensáveis para que a gente possa configurar a melhor solução em gerador de gás para a aplicação. Eu gosto sempre de começar a apresentação perguntando o porquê de se ter um gerador de gás. Eu sei que nesse momento vocês não vão conseguir me responder isso, mas ainda assim eu vou mostrar alguns pontos para vocês para que vocês fiquem com eles na cabeça durante a apresentação dos geradores e caso vocês tenham alguma dúvida no final, a gente conversa, tudo bem? Bom, com relação à conveniência, a utilização dos geradores Precision facilita a rotina e o dia a dia no laboratório, uma vez que elimina quaisquer preocupações que vocês tenham referente à disponibilidade dos gases para fazer as análises. Eu garanto que você pode sair tranquilamente numa sexta-feira e voltar na segunda sabendo que todas as amostras que você deixou para serem analisadas vão ter sido injetadas, sem que você tenha que se preocupar durante o fim de semana se o cilindro que estava conectado à tubulação de gás tinha vazão suficiente para atender a toda a demanda necessária. Outro ponto com relação aos nossos geradores é que, como eles são uma solução compacta, eles podem ser instalados dentro do laboratório e com mínimos requerimentos de instalação. Então, pensando num cliente que está montando um laboratório novo, que ainda não tem toda a estrutura de tubulação de gases, de alvenaria para armazenamento dos cilindros,
Isso tudo, a utilização dos geradores, eliminaria todos esses requisitos, esses altos custos que são necessários à adequação de infraestrutura para a instalação de uma linha de gás, né? Uma vez que os geradores estão instalados, para manter o sistema operacional, é só necessário ser feita uma manutenção preventiva anual para garantir o funcionamento completo da unidade por todo o tempo dele. Quanto à pureza dos gases, como a produção ocorre sempre por demanda, seja a partir da água deionizada, no caso dos geradores de hidrogênio, ou ar comprimido para os módulos de nitrogênio e ar zero, a qualidade do gás que está sendo produzido vai ser sempre a mesma. Isso vai facilitar com que vocês calibrem e utilizem o cromatógrafo gasoso de maneira muito mais fácil, né? Podendo até aumentar a produtividade analítica no laboratório. Eu não sei quantos de vocês já tiveram ou têm de maneira recorrente problemas com a pureza dos gases a partir do momento em que você faz a substituição de um cilindro por outro, né? Isso é um problema que acontece com uma frequência bastante elevada, e isso porque a pureza do gás que está dentro de um cilindro não é a mesma pureza de um outro cilindro, né? Então, a partir do momento em que você substitui um cilindro novo à sua tubulação, se esse cilindro novo que você colocou tiver alguma contaminação, essa contaminação vai entrar na sua tubulação e vai certamente diminuir a sensibilidade no seu equipamento, fazendo até com que você perca os picos que você estava vendo ali, né? Até você conseguir descobrir o que ocasionou essa diminuição de sensibilidade do seu equipamento, já se passou muito tempo, você já de repente atrasou a entrega de alguns resultados importantes que você deveria ter apresentado, sem contar que você acabou gastando ainda mais dinheiro para limpar toda aquela tubulação, remover o contaminante que está lá dentro, e aí você foi usando cada vez mais cilindros para conseguir remover essa impureza que estava dentro da sua tubulação. Com relação à segurança, esse é um dos pontos que mais pode trazer estranheza a vocês. Vocês podem me perguntar, mas Karen, como utilizar um gerador de hidrogênio vai fazer com que eu tenha mais segurança dentro do laboratório? Bom, especialmente para o gerador de hidrogênio, esse sistema ele foi desenvolvido com diversos recursos de segurança para aumentar a segurança do ambiente no qual ele está instalado e também do usuário da tecnologia. O gerador ele tem diversos detectores de falha, seja interno quanto também é possível colocar um detector de vazamento de hidrogênio externo, né? Isso é um item adicional que é possível também ser utilizado. A partir do momento em que o gerador verifica algum vazamento interno no sistema, ele bloqueia a produção de gás para a aplicação, ou então, se ele também verifica que há um excesso de capacidade sendo produzida no gerador, e isso em decorrência de algum vazamento na tubulação ou então em alguma conexão, isso também vai fazer com que ele pare a produção de gás e traga ainda mais segurança para o ambiente, eliminando assim a troca recorrente dos cilindros que são altamente pressurizados, né? E dependendo da pessoa que vai trocar esse cilindro, a pessoa pode vir a ter algum problema, se machucar ao efetuar essa troca. Uma vez que a gente pensa em utilização do cilindro, com uma tubulação que geralmente não é feita manutenção, pode ser que essa tubulação tenha algum escape, tenha algum vazamento, e aí esse cilindro, dependendo do gás que você está utilizando, pode vazar. Se é um gás inflamável, no caso do hidrogênio, vazar ele dentro do laboratório também não é algo que seria interessante, né? Então, a utilização do gerador ele acaba sendo muito mais seguro para o ambiente e também para quem está utilizando a tecnologia. Outro ponto que pode ser também levantado é com relação à economia, já que não vai mais existir para vocês variação com custos para alocação e reabastecimento de cilindro, né, renegociação de contrato com empresas que forneçam cilindros, eliminando também os custos elevados
para a instalação de uma tubulação, fazer toda a infraestrutura de gases, que num primeiro momento é o que a gente conhece, é o tradicional, é a solução que todo mundo utiliza, isso porque não conhece que existe uma outra tecnologia que é capaz de fornecer gases ultrapuros à aplicação de cromatografia gasosa sem ter a necessidade de fazer um investimento tão alto em instalação de tubulação. Além disso, outro ponto que é bastante discutido atualmente é com relação à utilização de tecnologias mais verdes e com menos impacto ao meio ambiente. A utilização dos geradores como fonte de produção de gás por demanda dentro do laboratório elimina a entrega e armazenamento dos cilindros, reduzindo a pegada de carbono e impacto ambiental. Como as fontes utilizadas para a produção dos gases nos nossos geradores são água deionizada e ar comprimido, isso confere também aos nossos geradores um selo de energeticamente eficiente. Então, hoje, a minha ideia para vocês é apresentar um novo modelo, uma nova tecnologia, para que vocês repensem a fonte, o fornecimento de gases que vocês utilizam para a cromatografia gasosa. Quais são os requerimentos de gás para a GC? Eu tenho certeza que vocês vão saber responder essa pergunta de maneira muito mais fácil do que eu. Mas um cromatógrafo gasoso, ele precisa basicamente de um gás de arraste, né? Usualmente se utiliza hélio, nitrogênio ou hidrogênio para fazer a transferência da amostra vaporizada para dentro da coluna, onde os compostos são absorvidos em diferentes estágios até o detector e, além disso, precisa-se dos gases utilizados no detector. Quais serão os gases utilizados no detector? Isso vai depender de cada detector que está sendo utilizado, já que cada um tem um requerimento de gás diferente. E qual o melhor gás de arraste para utilizar em cromatografia gasosa? Bom, isso já vai depender da amostra que vocês estão analisando, do tipo de detector que está sendo utilizado e de quanto você quer gastar. O gás de arraste ideal precisa ser um gás inerte que não reaja com os componentes que estão sendo analisados, contribuindo para o equilíbrio da fase estacionária e do processo de análise. O fluxo total de gás de arraste que é necessário à aplicação está diretamente relacionado à metodologia analítica que é utilizada no cromatógrafo, especialmente ao tipo e fluxo de coluna instalada, né? Isso pensando que uma coluna empacotada vai ter um fluxo muito, vai precisar de um fluxo de gás muito maior para preencher toda a coluna do que uma coluna capilar, né? E principalmente qual que é o modo de injeção que é utilizado. Se é uma injeção on-column, se é uma injeção split, splitless, e nesse caso onde é feita uma diluição no momento da injeção, conhecer a relação do split que é utilizada, já que isso vai ter um impacto significativo na quantidade total de gás que vai ser necessária para a aplicação. Os nossos geradores, eles são sempre configurados baseados na metodologia analítica que o cliente utiliza no cromatógrafo gasoso. Então, assim, se futuramente vocês nos solicitarem um orçamento de geradores de gás para cromatógrafo gasoso, não se espantem quando a gente perguntar quais são os requerimentos utilizados na metodologia analítica, porque a partir daí, principalmente o volume de gás utilizado no injetor que a gente vai utilizar para calcular e confeccionar os geradores capazes de atender à demanda. Tá? Um ponto importante de mencionar aqui, os nossos geradores eles podem ser conectados a um ou mais cromatógrafos gasosos e o que vai nos especificar ou o que vai nos indicar quantos cromatógrafos gasosos podem ser conectados a um único gerador é justamente conhecer os dados da metodologia analítica que se utiliza no cromatógrafo gasoso.
E qual o melhor gás para ser utilizado como gás de arraste? Usualmente, hélio, nitrogênio e hidrogênio são gases utilizados como gás de arraste e são eles que aparecem na equação de Van Dinter. Quando a gente analisa essa equação, a gente verifica que quanto menor a altura do prato teórico, mais eficiente será a separação e mais resolutos serão os picos cromatográficos. O nitrogênio é o gás de arraste mais utilizado em cromatografia porque seu custo é mais baixo e proporciona relativa resolução analítica. Porém, isso só é conseguido em velocidades lineares mais baixas, o que acarreta um maior tempo de análise e uma menor frequência analítica. O hélio é o gás mais utilizado, principalmente como gás de arraste para detectores de massa, e seu uso está mais relacionado com questões de segurança quando comparado com o hidrogênio. Isso hoje em dia já não é algo que é mais tão latente, porque os equipamentos, quando eles vêm de fábrica atualmente, eles já estão habilitados para utilizar o hidrogênio como gás de arraste também. Ainda assim, a utilização do hélio tem como inconveniente o custo. Eu acredito que vocês saibam disso ainda melhor do que eu, que um cilindro de hélio é sempre muito mais caro do que um de nitrogênio ou de hidrogênio, além do fato do hélio ser uma reserva finita e que pode futuramente vir a acabar. O hidrogênio, por sua vez, assim como o nitrogênio e o hélio, possui boa separação dos picos e, por ter uma velocidade linear maior, permite uma análise mais rápida e uma maior frequência analítica. Então, em linhas gerais, o nitrogênio fornece os menores valores de altura equivalente de pratos teóricos, porém com injeções mais longas, enquanto que o hélio e principalmente o hidrogênio possibilitam maiores velocidades de fluxo sem perda significativa de eficiência de separação cromatográfica, havendo maior flexibilidade na escolha da vazão do gás de arraste, pensando assim em reduzir o tempo de análise. Com relação aos requerimentos dos gases do detector, aqui nessa tabela eu mostro um pouquinho para vocês os gases que são mais usuais, né, que a gente encontra de maneira mais fácil instalada nos nossos clientes, e cada um desses detectores vai ter um requerimento de gás diferente. A gente sempre tem como a premissa fazer uma estimativa um pouco maior do consumo de gás para cada um desses requerimentos. Por exemplo, se a gente pegar o detector FID para fazer essa avaliação, a gente sabe que ele precisa de gás make-up, chama e oxidante. Geralmente, para make-up é utilizado o mesmo gás que é utilizado como gás de arraste, então hélio ou nitrogênio, e o fluxo pode ir de 35 a 45 ml por minuto. A gente sempre deixa uma margem de segurança, então a gente faz o arredondamento do consumo de gás para esse requerimento como gás de make-up em torno de 50 ml por minuto. O mesmo a gente faz para a chama, só que aí considerando o hidrogênio também é 50 ml por minuto, e para o oxidante a gente sempre vai considerar 10 vezes mais do fluxo que é utilizado como gás de chama, e nesse caso 500 ml por minuto. Isso é algo que a gente faz um arredondamento maior para que a gente tenha uma maior segurança no momento em que a gente está configurando os geradores para a aplicação, mas esses requerimentos referentes aos detectores podem variar e variam de acordo com o detector que está sendo usado no cromatógrafo gasoso. Chegamos agora na linha de geradores Precision Series. Esses são geradores, não sei se todos já tinham visto ou então conheciam esses equipamentos. Eles já ficaram expostos na feira analítica do ano passado, no stand da DP Union, então eles estavam lá. Se vocês passaram por lá, vocês certamente viram os nossos geradores. E aqui é a nossa linha
são nossos módulos de nitrogênio e hidrogênio ultrapuro e ar zero, atendendo aos requerimentos de gás de arraste e gás de detectores em limites de detecção de traço ou padrão, sendo uma solução única em gerador de gás dentro do laboratório. Os geradores são compactos e podem ser instalados na bancada ou ao lado do cromatógrafo, ou então no espaço entre duas bancadas, aproveitando também ou maximizando o espaço livre, de repente, que você tenha no piso para fazer a instalação desses equipamentos. Aqui eu mostro um pouco das configurações que são possíveis de serem feitas utilizando os nossos geradores, né? A primeira imagem à esquerda é o que a gente chama de stack completo, então são todos os módulos empilhados, partindo de um gerador de ar zero, depois um gerador de nitrogênio, modelo Trace, outro gerador de hidrogênio, também modelo Trace, e um módulo compressor de ar. Esse módulo compressor de ar, ele vai fornecer ar comprimido limpo e seco e atendendo aos requerimentos dos geradores de nitrogênio e ar zero para que o gás que esteja sendo produzido esteja sempre dentro da pureza especificada. O gerador de hidrogênio é o único que funciona sozinho, cuja produção de gás vai ser a partir da eletrólise da água deionizada. Com relação aos sistemas de segurança, vocês estão vendo aqui que ele é o único módulo que tem um visor frontal e toda a comunicação, a interface do aparelho com o usuário é feita através desse visor, onde o equipamento vai indicar caso ele tenha algum vazamento interno, caso ele tenha um vazamento em linha que esteja ocasionando um excesso de produção de gás pelo gerador, se estiver faltando água no tanque de armazenamento interno, toda a comunicação com o usuário vai ser feita através desse visor frontal, deixando a utilização desse sistema muito mais segura e prática. Esses são todos os geradores, né, que podem atender desde gás de arraste aos gases de detector, partindo como exemplo de um detector FID, todos os requerimentos são atendidos por esses 3 modelos de gerador e, obviamente, que a configuração dos sistemas ela é determinada pelo próprio cliente, né? Se num primeiro momento não quiserem seguir com todos os geradores e sim com um ou outro módulo, é possível da gente futuramente adicionar módulos à configuração que vocês já tenham, de modo a disponibilizar um fluxo maior de gás à tubulação. Seja isso para atender a metodologias que tenham sido alteradas ou então também para atender outros cromatógrafos gasosos que tenham sido instalados no laboratório. Sempre quando a gente faz a configuração dos nossos geradores, a gente sempre deixa um excedente para justamente atender a alterações e metodologias analíticas que possam vir a acontecer, porém, se vocês nos indicam que futuramente serão adquiridos outros módulos de cromatógrafos gasosos, também a gente já pode dimensionar de modo a atender no futuro essas outras unidades que possam vir a ser instaladas. Vou passar de maneira bastante breve nos geradores e explicar um pouquinho cada um dos módulos para que vocês conheçam os nossos equipamentos e ao final da apresentação, caso vocês tenham alguma dúvida, por favor anotem que aí a gente conversa. Tudo bem? Bom, para o gerador de hidrogênio a gente tem 2 purezas que são entregues. Importante ressaltar que ainda que nós tenhamos 2 purezas, uma sempre é indicada somente para utilização como gás de chama em detectores FID, por exemplo, e a outra pode ser utilizada tanto como gás de arraste como para gás de chama. Karen, por que existe essas 2 diferenças nesses 2 módulos de gerador? Isso basicamente acontece pela pureza do gás que está sendo produzido em cada um dos sistemas. O nosso modelo standard ele produz um gás com pureza de 5,5, então 99,9995%. A impureza que eu vou ter nesse gás ela é basicamente umidade, umidade residual
da eletrólise da água deionizada. Como a tecnologia de separação, de secagem de gás que é utilizada nesse sistema é uma coluna de sílica gel, eu não consigo remover a umidade de maneira tão eficiente. Utilizar um gerador com pureza de 5,5 como gás de arraste, em GC ou GCMS, vai matar a coluna e trazer problemas pro cromatógrafo. Então, os modelos standard sempre podem ser utilizados apenas como gás de chama no detector. Por outro lado, o modelo Trace, ele utiliza uma tecnologia de secagem da umidade residual diferente, é uma coluna de PSA regenerativa, então dentro dessa coluna eu tenho uma peneira molecular para remover a umidade do gás que está sendo produzido, então eu troco esse gás mais vezes dentro da coluna, enquanto uma está removendo a umidade, a outra está regenerando, então eu tenho um ciclo maior para a secagem do gás e isso faz com que o gás que eu esteja produzindo seja um gás de pureza mais alta, uma pureza aqui 7.0, então 99,99999, 7.0, 5 zeros depois da vírgula. É nesse ponto, né, vocês estão vendo aqui que a gente tem diferentes fluxos de gás entregue, tanto para o modelo standard quanto para o modelo Trace. Pensando no modelo Trace, a gente tem geradores de 250, 500 e 1,2 litros. É justamente aqui que aquilo que eu mencionei, que quantos cromatógrafos, desculpa, de gás eu vou conseguir conectar um gerador, é justamente aqui que isso entra. Se eu tiver um modelo de 250, eu tenho que avaliar quanto que vocês vão utilizar de gás na metodologia analítica, principalmente no injetor, porque é o gás, é o consumo que vai ter maior solicitação, né? E a partir daí eu vejo, dentre as opções de geradores que eu tenho, aquilo que vai atender o cenário atual de vocês no laboratório e também deixar uma margem de segurança para eventuais adequações e metodologias que sejam feitas, tá? Um ponto importante da utilização do gerador de hidrogênio é quanto à qualidade da água deionizada que é utilizada. A gente solicita que seja utilizada uma água com condutividade inferior a um microsiemens, ou então uma resistividade superior a 1 megaohm. Isso é basicamente uma água grau tipo 3. Se vocês tiverem no laboratório um filtro de água Miliquet ou então um filtro Elga, isso, na grande maioria das vezes, entrega uma água de pureza grau tipo 1, que é ainda superior àquilo que a gente pede e ela pode ser utilizada sem problema algum. O único problema em utilizar uma água de pureza inferior a essa é que, com presença de sais na água, esses sais eles podem se depositar em cima da membrana de troca protônica que está dentro da célula eletrolítica, que é o coração do gerador, e isso vai fazer com que a produção do gás, a pureza, não seja produzida da maneira esperada. Tudo bem? Para o gerador de nitrogênio, é exatamente aquilo que a gente tem no modelo do gerador de hidrogênio, a gente traz o mesmo cenário para esse gerador, também com dois modelos, um modelo standard e um modelo 3. O modelo standard sempre só utilizado para gás make-up ou para gases de detector, enquanto que o modelo 3 pode ser utilizado tanto para gás de arraste quanto para detector. Qual é a impureza do gás produzido no nosso gerador de nitrogênio? A impureza é basicamente hidrocarbonetos. Então, o que vai diferenciar de um modelo para o outro é a quantidade de hidrocarbonetos que eu vou ter no gás que está sendo produzido. Para o modelo standard, a produção do gás é exatamente igual nos dois modelos. Ela ocorre com a utilização de uma coluna de PSA que tem o preenchimento de uma peneira molecular de carbono, o oxigênio, a umidade e outros compostos do ar atmosférico vão ficar absorvidos
nessa peneira molecular, enquanto o nitrogênio vai ser concentrado para a aplicação. Então, essa é a maneira que a gente concentra o nitrogênio para a aplicação, mas aquilo que vai diferenciar realmente é a presença no modelo TRACE de uma câmara catalítica que vai remover hidrocarbonetos a CO2 a índices, a limites inferiores a 0,5 ppm. A gente sabe, vocês melhores do que eu, inclusive, que a utilização de um gás com hidrocarbonetos pode trazer um sinal ruído maior na injeção e isso vocês podem perder sensibilidade no equipamento. Então, a gente sempre indica, ainda que para laboratórios que vão usar detector gás nitrogênio somente para detector, porém o ambiente onde o laboratório está instalado, seja uma análise de gases, uma petroquímica ou algum outro ambiente onde vocês tenham uma concentração de hidrocarbonetos maior no ambiente, a gente sempre indica a utilização do modelo TRACE para deixar tranquilo que os hidrocarbonetos serão removidos a quantidades, a concentrações inferiores e que isso não terá nenhum impacto na análise a ser feita. Tá? A mesma configuração do modelo de hidrogênio com 3 fluxos, capacidades diferentes de geradores entregues e para determinar qual que é o modelo mais indicado para a aplicação, a gente também precisa conhecer os requerimentos da metodologia analítica de vocês. Para o gerador de ar zero, ele também é conectado ao módulo Precision Air Compressor, então a gente chama de ar zero porque ele é um ar isento de hidrocarbonetos, então dentro dele eu vou ter apenas uma câmara catalítica que vai remover hidrocarbonetos a níveis inferiores a 0,05%, também para que isso não traga nenhum prejuízo à análise que está sendo feita ou acarretando um sinal ruído maior na injeção. Da mesma maneira, a gente tem diferentes fluxos que são entregues e a gente sabe que sempre o ar zero, que é o gás oxidante, ele vai ser sempre 10 vezes mais o fluxo utilizado para gás de chama, então ele vai ter sempre um consumo muito maior do que o nitrogênio e o próprio hidrogênio. Por isso que a gente tem vazões que começam de 1,5 e vão até 30 litros por minuto. Isso para atender desde 1 até 60 detectores ao mesmo tempo. Agora, sobre o módulo Precision Air Compressor, ele é basicamente não, ele é somente um compressor de ar, porém é um compressor de ar que atende aos requerimentos dos módulos de nitrogênio e ar zero, fornecendo ar comprimido com a qualidade necessária, qualidade e pressão de entrada necessárias para fazer a produção correta dos gases para a aplicação. Um único módulo Precision Air Compressor pode ser conectado a diferentes números de geradores de nitrogênio e ar zero, então não é necessário que se tenha um único módulo de compressor para cada módulo de nitrogênio e para cada módulo de ar zero. Um único sistema é capaz de atender a diferentes requerimentos, seja do gerador de nitrogênio ou do gerador de ar zero. Eu também vou passar de maneira bastante breve sobre a tecnologia que é utilizada para a separação e produção dos gases nos nossos geradores, apenas para elucidar para vocês como esse processo acontece. Para o gerador de nitrogênio, a gente trabalha com uma tecnologia de PSA, então Pressure Swing Absorption, que é uma técnica de separação que permite uma troca bastante rápida de pressão interna dessa coluna. Essa coluna ela tem o preenchimento de uma peneira molecular de carbono que, de uma maneira bastante simplória, seria como se fossem esferas com algumas depressões, e nessas depressões, quando o ar comprimido entra na coluna,
o oxigênio e os outros componentes eles ficam absorvidos nessas depressões, enquanto o nitrogênio ele passa por elas e vai ser concentrado para a aplicação. Esse é um processo que acontece sempre em 2 estágios, então o primeiro estágio é um estágio de compressão, onde o oxigênio e os outros componentes vão ficar absorvidos na peneira molecular de carbono, o nitrogênio passa e é armazenado num recipiente. Depois a gente tem a troca, a diminuição muito rápida, alteração de pressão de maneira bastante rápida dentro dessa coluna, onde a gente chama de estágio de recuperação, onde o oxigênio e os demais componentes que estavam absorvidos nessa peneira molecular, eles vão ser liberados da peneira, né? Então eles vão sair do sistema enquanto que o nitrogênio aí sim concentrado vai ser entregue para aplicação. Para o gerador de hidrogênio, essa é a tecnologia que se utiliza para a eletrólise da água deionizada. Então, dentro do gerador tem uma célula eletrolítica e dentro dessa célula eletrolítica tem uma membrana de troca protônica que é responsável por fazer a separação dos íons de hidrogênio e oxigênio, isso em decorrência de uma corrente elétrica. Então, se um dia vocês virem o gerador de hidrogênio aberto, por favor, não coloquem a mão na célula eletrolítica, porque vocês podem levar um choque, tá? Brincadeiras à parte, os íons de hidrogênio vão ser atraídos pelo cátodo e passam através da membrana, indo para a continuação do gerador, enquanto que os íons de oxigênio são neutralizados no ânodo e carregados de volta no fluxo de água. Bom, isso era o que eu tinha que apresentar para vocês no dia de hoje quanto à utilização dos geradores de gás para cromatografia gasosa. Eu espero que isso tenha chamado um pouco a atenção de vocês para futuros laboratórios que venham ser inaugurados, para de repente repensar a estrutura de fornecimento de gás que vocês tenham atualmente no laboratório em que vocês estão, porque sem dúvida alguma, clientes que utilizavam cilindros de gases fizeram uma demonstração com os nossos geradores e perceberam os benefícios da utilização desses sistemas, realmente fizeram a troca e hoje estão com a rotina do laboratório de maneira muito mais tranquila e segura, né, garantindo que o gás que está sendo entregue para a aplicação ele esteja sempre com a mesma pureza, que qualquer falha que seja apresentada no gerador, o gerador vai indicar, vai parar a produção de gás, deixando todo o sistema de maneira, todo o laboratório, todo o andamento da rotina muito mais seguro, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar, para apresentar para vocês hoje. A gente abre agora um espaço para perguntas e eu fico à disposição para a gente conversar. Tudo bem? Muito obrigada pela atenção de todos vocês.